Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. É possível ser ofensivo com 3 zagueiros? Vamos saber como pensa o Felipe Luiz. Marcos Braz vence europeus e Flamengo vai assinar com craque de R$500 milhão. Zico voltando ao Flamengo com um novo cargo em 2025. Felipe Luiz é aprovado para ser técnico do Atlético de Madrid e Flamengo recebe a informação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. Hoje o Milito demonstrou para o Brasil que 3 zagueiros não é um sistema defensivo. Pelo contrário, pode ser um sistema muito ofensivo, disse lá o Felipe Luiz no dia 10, na sua entrevista coletiva, depois de conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que começou com 3 zagueiros. Na primeira linha, eles tinham essa formação. Não só o Milito mostrou isso, mas o próprio Flamengo do Felipe Luiz se portou assim em seus últimos 3 jogos. Na vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, que garantiu o penta, o Flamengo, mesmo sem precisar se expor, conseguiu 19 finalizações, o mesmo número do Galo. Os mineiros, porém, necessitavam de uma vitória de 2 gols de diferença para tentarem o título nos pênaltis. O empate em finalizações, 19-19, quebrou uma série de 3 partidas em que o Flamengo fora superado nesse quesito. 11-5 contra o Cruzeiro, 10-13 diante do mesmo Atlético Mineiro no primeiro jogo da decisão e 12-18 no jogo contra o Internacional do Rio Grande do Sul. O que chama mais atenção é que 13 das 19 finalizações contra o Galo, na partida derradeira da Copa do Brasil, aconteceram no segundo tempo, quando o Flamengo ficou a maior parte da etapa com 3 zagueiros. O Fabrício Bruno substituiu o Arrascaeta e formou o trio de zagueiros com Léo Pereira e Léo Ortiz. Além disso, o Flamengo sobrou em grandes chances, 8 contra 2, 6 delas criadas na etapa final. Na primeira partida em que saiu com 3 zagueiros contra o Atlético Mineiro, 3 dias após a conquista do penta, o Flamengo fez uma das suas melhores partidas sob a orientação do Felipe Luiz. É verdade também que foi o segundo 0-0 do treinador, mas a partida escancarou um amasso do Flamengo, em especial no primeiro tempo, quando foi para o intervalo com um placar de 14-2 em finalizações. O trio defensivo foi formado pelo Alex Sandro, que já havia atuado como zagueiro na Juventus da Itália, pelo Fabrício Bruno e pelo Davi Luiz. O time perdeu até pênalti com o Davi Luiz nos 45 minutos iniciais, mas a torcida empolgada não protestou diante desse tropeço. Desfigurado pela data FIFA e desfalques, o Flamengo cansou o segundo tempo e não manteve aquele nível, mas ainda colocou uma bola na trave e terminou com bastante superioridade em finalizações. Foram 25 contra 16. É válido destacar que o goleiro Everson, destaque do Galo na finalíssima da Copa do Brasil, voltou a ter uma excelente atuação. Na última quarta-feira, o Flamengo voltou a começar o jogo com 3 zagueiros, novamente com Alex Sandro na primeira linha, mas dessa vez o Léo Pereira ficou na sobra e o Fabrício Bruno jogou bem aberto pela direita. Além de sofrer pouco defensivamente, o time da Gávea mais uma vez fez um grande primeiro tempo. 14 das 19 finalizações aconteceram na etapa final, mas a falta de efetividade novamente foi um grande problema para o Felipe Luiz. Para o jogo direto contra o Fortaleza, na próxima terça-feira, às 20 horas, lá no Castelão, Felipe Luiz tem uma baixa na zaga. O Fabrício Bruno recebeu o 3º amarelo e está fora desse jogo. Em contrapartida, ele vai contar com os retornos de Léo Ortiz, que estava com a seleção brasileira, e Davi Luiz, que não pôde viajar devido a uma virose, e ainda há a possibilidade da volta do De La Cruz e do Luiz Araújo, sem contar com o Coringa Gerson, também que estava na seleção. Aí eu te pergunto, você gosta dessa formação com 3 zagueiros do Felipe Luiz? Você acha que é uma boa? Coloca aí.
Nos bastidores da Gávea, a corrida pela presidência segue cada vez mais acirrada. Ainda mais levando-se em conta que o dia 9 de dezembro está cada vez mais perto. Entre os favoritos ao pleito, o Luiz Eduardo Batista, o conhecido BAP, tem chamado bastante atenção, inclusive com declarações sobre a possibilidade de incluir o Zico na futura diretoria, caso seja eleito. Aspas, não, eu tenho para mim que um cara da estatura do Zico, o maior ídolo da nação rubro-negra, não deve ocupar cargo diretivo ou eletivo no clube. Você pode acabar manchando a imagem dele, de alguma maneira. O Zico está no Olimpo do Flamengo, acima de todos nós, disse lá o BAP. Mas entendo que existam ações que você pode fazer com o Zico para engajar essa torcida que não viu ele jogar, cumprindo outros papéis que não sejam de dirigentes. Eu tenho isso muito claro para mim, finalizou o BAP. Eu vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz é um cara o qual você deveria ter pedido desculpas porque você chamou o Felipe Luiz, se referiu ao Felipe Luiz, como um cachorro. Eu vou fazer um Flamengo muito bacana, muito profissional, muito vencedor, disse lá o Dunche de Abrantes recentemente num debate na ESPN. Essa história de que alguém se referiu ao Felipe Luiz como um cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim e o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, não tem estufo para ser presidente do Flamengo. Faz declarações vazias, olhando sempre para trás, retrucou o BAP. O debate foi marcado por acusações, ofensas e muito poucas propostas para o bem-estar do Flamengo. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O Super Mundial de Clubes está cada vez mais perto e, com isso, a FIFA começou a organizar a estrutura do torneio. Em questão financeira, o Flamengo e os outros clubes classificados para a competição podem receber um valor milionário da entidade máxima do futebol, porque a FIFA pretende distribuir cerca de 600 milhões de euros, 1,3 bilhão de reais aos clubes participantes desse Mundial de Clubes. Na divisão da quantia, o Flamengo ficaria com 19 milhões de euros, 114 milhões de reais na cotação atual, somente por estar presente no torneio intercontinental. É importante frisar que a FIFA planeja fazer um investimento inicial na busca de convencer todos os times a participarem do torneio. Pelo lado do Flamengo, o valor indicado pela entidade gira em torno de 10% da receita do clube na temporada. Por outro lado, para outras equipes brasileiras, como o Fluminense, é uma quantia acima do esperado. As informações foram do economista César Grafietti. Enquanto os valores da premiação ainda são discutidos, a FIFA já divulgou a data que vai acontecer o sorteio dos grupos. Vai ser no dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos, e com isso o Flamengo vai ficar sabendo quais os times que vai enfrentar na fase inicial da competição. Os times vão ser divididos em 8 grupos. A divisão das equipes no sorteio será feita com divisão de potes, que vai levar como base fatores esportivos e geográficos. Até antes do início da competição, a FIFA ainda vai definir e divulgar mais detalhes sobre esse Mundial de Clubes. Vale lembrar que os finalistas da edição desse ano da Libertadores, o Botafogo e o Atlético Mineiro, brigam pela última vaga para estar no grupo que vai disputar a competição a partir de junho de 2025, lá nos Estados Unidos. Após 5 anos de afastamento, a Globo fechou um acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e vai voltar a transmitir o Campeonato Carioca. A emissora que vai transmitir as partidas tanto no canal aberto quanto no Sport TV, TV fechada e Premier Futebol Clube em pay-per-view vai assinar o contrato nos próximos dias. Agora, a Globo vai dividir os direitos de transmissão com a Band e a Band Esportes, que também foram confirmadas para a próxima temporada do estadual. O Campeonato Carioca de 2025 deve começar no dia 12 de janeiro, de acordo com o novo calendário da CBF, com a competição se estendendo até o dia 26 de março, totalizando 16 datas.
Desde 2020, a Globo não transmitiu o Campeonato Carioca, após o rompimento do contrato com a Ferge. Naquela época, o Flamengo, que não havia assinado o acordo com a emissora, quebrou a exclusividade da empresa ao exibir o jogo contra o Boa Vista no YouTube, na Flá TV, após a implementação da lei do mandante, que permitiu aos clubes negociar os direitos de transmissão das suas partidas. A Globo, insatisfeita com aquela atitude do Flamengo, denunciou a Ferge, resultando na suspensão do seu contrato. O retorno da Globo à transmissão do Carioca se deve à boa fase dos clubes cariocas. O Flamengo segue dominante no cenário nacional desde 2019, com conquistas da Copa do Brasil agora em 2024, enquanto o Botafogo está em alta e o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, o que torna o Campeonato Carioca ainda mais atrativo para a emissora. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O Gerson é o melhor jogador do ano no futebol brasileiro e ajudou o Flamengo em praticamente todos os jogos. Felizmente, não se machucou e virou ainda mais ídolo do torcedor rubro-negro. O Coringa é o pilar do time do Flamengo e a faixa de capitão deu ainda mais motivação para ele se tornar um jogador muito diferente, líder e, consequentemente, se sentir mais solto em campo. Não é à toa que virou titular da seleção brasileira e fez um golaço contra o Uruguai na última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele, inclusive, foi muito elogiado pelo técnico Dorival Júnior. Diante de tudo isso, o Rennes da França se interessou por ele, mas já desistiu. O Gerson vai sim renovar com o Flamengo por mais 3 ou 4 anos, além da multa rescisória que vai girar em torno de R$500 milhão. O Meia está muito feliz no Rio de Janeiro e principalmente por estar vestindo a camisa do time do seu coração, que é o Flamengo. Ele já atuou por 2 vezes na Europa e quis voltar ao Brasil para ficar até o fim da sua carreira no Mengão. O Flamengo assim mostrou mais uma vez a sua força no mercado da bola e venceu uma disputa com os europeus de forma fácil. O Gerson é do Flamengo e vai ficar no clube por mais muito tempo, se Deus quiser. Sem dúvida nenhuma, o Felipe Luiz foi a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo nessa temporada de 2024, porque ele praticamente salvou o ano rubro-negro quando substituiu o retranqueiro Tite e mudou radicalmente o ambiente no vestiário. Esse começo arrasador, com 3 títulos, um com o Sub-17, outro no Mundial de Clubes com o Sub-20 e, recentemente, o pentacampeonato da Copa do Brasil, elevou demais o moral do treinador junto ao meio do futebol, não só nacionalmente, mas também como internacionalmente. O atual técnico do Atlético de Madrid, da Espanha, é o Diego Simeone. Mas há uma ideia de que o argentino não vai ficar por muitas temporadas por lá. E a diretoria espanhola já começa a pensar no seu substituto imediato a médio prazo. Todo mundo adora o Felipe Luiz por lá e já tem gente observando tudo o que ele fez e faz no Flamengo. Ou seja, não vai ser surpresa nenhuma para ninguém quando existir a troca de treinador no clube europeu que o nome do Felipe seja fortemente ventilado. O contrato do Simeone com o Atlético de Madrid vai até junho de 2027. E ele tem muita moral por lá, mas na última renovação contratual, ele deixou claro que o seu ciclo no clube, que já se vão aí 16 anos, estaria perto do seu final. Recentemente, numa das suas entrevistas coletivas, o Felipe Luiz disse que o seu maior sonho seria ganhar uma Champions, que infelizmente não conseguiu como jogador, mas deixou em aberto o seu desejo de um dia treinar um time que disputasse essa competição, para, quem sabe, realizar o seu antigo sonho. E diante dessa declaração, a torcida do Atlético de Madrid, que não é boba nem nada, correu para as redes sociais e pediu logo a viabilidade da contratação do Felipe Luiz num futuro bem próximo.
Flamengo já está avisado que pode perder o seu técnico a qualquer momento. E vale lembrar que ele tem contrato até o final de 2025, mas não está garantido no cargo e não está garantido que vai cumpri-lo até o final, por causa dos resultados da próxima eleição do dia 9 de dezembro. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Gabriel Cesário, que está fazendo aniversário hoje. Muita sorte para você, muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para você, Gabriel. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Gabriel. Tamo juntos, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal, que ontem bateu 60 mil inscritos. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!